Olá, seja bem-vindo à STP-TV, nesta que é a última emissão de 2014. Vamos falar sobre um tema altamente pertinente do meu ponto de vista. Iniciativa cidadã, iniciativa qualificante. Já lhe revelo quem é o meu convidado e também já lhe revelo um pouco mais sobre o que quis dizer com esse tema ou com esse tópico. Para já fica uma reportagem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Os direitos cívicos consistem nas proteções e privilégios a que todo e qualquer cidadão deve ter direito e acesso por lei. Estes mesmos direitos, ao contrário dos direitos humanos, são estabelecidos pelas nações. Diáspora é um substantivo feminino com origem no termo grego diaspora, que significa dispersão de povos, que pode ocorrer devido a motivos políticos ou religiosos. Certo é que com uma dispersão tão grande da população por todo o globo, falar de direitos cívicos é sem dúvida relevante. Coisas como o direito ao voto, que é um direito básico, devem estar ao alcance de todos aqueles que, mesmo longe do seu país, têm direito a ser interventivos e a participar nas políticas sociais, económicas e culturais. Será que em pleno século XXI ainda existem disparidades no que diz respeito ao acesso a estes direitos? Quais os desafios para as diásporas? Questões atuais e pertinentes que serão debatidas na emissão de hoje da STP-TV. Iniciativa cidadã, iniciativa qualificante. Aproveitei-me do facto de estar aqui em Lisboa, nesta altura, em Maria d'Alva, um quadro da CST, enfim, da Companhia de Comunicações São Tomé e Príncipe, um quadro altamente qualificado do país, mas mais do que quadro qualificado, é também um cidadão atento. Eu, a coisa de uns tempos, enfim, tive a necessidade de tentar perceber como é que estava o país ao nível das TIC, ao nível da comunicação e das novas tecnologias de comunicação, e também aproveitando de uma das passagens do Emery aqui por Lisboa, pedi-lhe que fizesse um encontro com jovens são tomenses aqui na diáspora, para falar e para nos explicar e para nos elucidar e esclarecer sobre como estava a evoluir essa temática, sobretudo vendo-a do ponto de vista da empresa onde trabalha, onde tem responsabilidades e relativamente a qual o país deve, obviamente, bastante, e relativamente a qual o desenvolvimento do país também se assenta nela e noutras que trabalhem na área da comunicação, ou seja, das tecnologias de comunicação e outras áreas, digamos, não é? Emery, obrigado por estares aqui. Muito obrigado mesmo. A coisa é a seguinte. A CST, enfim, é uma empresa vista pelos são tomenses como uma empresa de referência. Uma empresa que tem quadros nacionais altamente qualificados, uma empresa que também se habituou a ser, de certa forma, monopolista em São Tomé e Príncipe. Hoje já não é monopolista num segmento do seu mercado, mas, no entanto, continua a ser uma empresa, obviamente, de referência. Agora, falando, antes de começarmos o programa, disseste-me que estavas aqui exatamente pela questão ou pela problemática, que não é nenhuma problemática, é no essencial a evolução da instalação do cabo submarino em São Tomé e Príncipe, o que para muita gente apareceu como uma segunda independência. Fala-nos um pouco da tua experiência enquanto profissional, enquanto gestor da CST. Não, pronto, sou um quadro já com 13, 14 anos. Primeiro para agradecer o convite, antes de mais, e cumprimentar... Isso é a tua casa, estás à vontade. Obrigado ao Vil e toda a equipa da STP-TV e também aos ouvintes e internautas que nos estão a ver. Agora, começando, portanto, eu tenho já 14 anos de casa, portanto, a CST foi o meu primeiro empregador depois de ter concluído a minha licenciatura e a minha pós-graduação em Economia e Gestão. E, para mim, é uma escola, acaba por ser uma escola de gestão e também uma escola em termos do impacto que isso tem, que a própria empresa ganhou na sociedade, o relacionamento que temos com os clientes, com os stakeholders, como costuma-se dizer, né? Com a comunidade, com o Estado e tudo mais. Portanto, e permitiu-me também estar envolvido em projetos de relevância nacional e internacional, como é o caso do Cabo Submarino. Eu estou cá precisamente em Lisboa por causa disso, porque nós concluímos uma fase do projeto que era precisamente fazer a ligação entre França e São Tomé e Príncipe, mas o nosso objetivo é chegar à África do Sul. Portanto, nós já temos uma parte do cabo concluída, que termina precisamente em São Tomé, e interessa neste momento prolongar
o cabo até a África do Sul. E, portanto, nós aqui em Lisboa vamos tomar essa decisão em termos de quais são os novos investidores, que tipo de financiamento vamos reunir para chegar à África do Sul. E, como bem disseste, o Cabo Submarino teve um impacto tremendo a nível social e económico em Santo Tomé, e nós podemos continuar aqui a falar sobre isso, mas eu vejo, sobretudo, a nível da economia, em termos das empresas, na educação, e depois há aqueles clássicos, a telemedicina, que hoje se consegue fazer com as infraestruturas que foram criadas. Só para te dar um exemplo, nós tínhamos 50 megabits de capacidade antes do cabo, quando era só o satélite, e neste momento já vamos a 650. Portanto, houve um boom em termos de utilização, porque o cabo submarino permitiu baixar drasticamente as tarifas, o tarifário de internet, e isso fez com que uma necessidade que havia e que estava lá não estava a ser satisfeita, porque o serviço era caro, acabou por explodir. Ótimo. Agora, relativamente a isso, para as pessoas perceberem, esse tipo de operações são operações altamente complexas, não é? São consórcios, existe financiamento privado, enfim, de empresas, existe também financiamento de entidades multilaterais, não é? Sim. Nomeadamente, provavelmente, o Banco Mundial, ou há de haver de instituições deste género. Montar algo com essa dimensão, o que vem à cabeça de muitos são-tomenses é o seguinte: mas será que isto é rentável? Ou seja, a parte de satisfazer, enfim, os serviços e de fornecer serviços e de estabelecer aproximação com stakeholders, isto cumpre-se. Obviamente cumpre-se, e pode-se cumprir mais e melhor, porque ainda não está, a rede não está interna e não está totalmente aproveitada. Entende-se isso. Mas poderá haver outro tipo de rentabilidade para o país, para além daquela que é óbvia e evidente? Muita gente questiona sobre isso, e eu, obviamente, tenho que fazer para que se entenda a dimensão e a importância da coisa, né, desse tipo de investimentos. A questão do Cabo Submarino é muito mais do que... O Cabo Submarino é muito mais do que uma infraestrutura económica, não é? Portanto, isso não pode ser visto pelo simples, portanto, custo-benefício da rentabilidade. É muito mais do que isso. E o problema que se colocou para Santo Tomé há alguns anos atrás, já trabalha há 8 anos nesse projeto, era se nós não podíamos não fazer. Não tínhamos hipótese. Não podia ficar à margem de toda essa absolutamente, evolução. Porque digo-te que o Cabo Submarino é, para Santo Tomé, não é? Não há nenhum país no mundo que investiu tanto per capita para ter um cabo submarino. Portanto, nós investimos 25 milhões de dólares para ter uma infraestrutura que vai servir 180 mil habitantes. Portanto, isso não existe. Não há essa relação com se dividir... Se a rentabilidade fosse feita sobre essa perspectiva, não tínhamos hipótese nenhuma. Não tínhamos hipótese de maneira nenhuma. Portanto, e por via disso também somos o país no mundo que tem a maior capacidade per capita, em termos de condições para comunicar na internet. Portanto, a infraestrutura já lá está, depois há outra infraestrutura interna que tem que ser construída, levar a fibra óptica até as casas, portanto, a fibra óptica a domicílio. Já tem havido um certo número de adesões, também a própria utilização. Portanto, nós temos condições hoje para colocar toda a gente a comunicar. E é o que nós estamos nisso é que estamos a investir agora, que é tornar isso, e era também esse o propósito do Banco Mundial, quando também ajudou o país a financiar essa infraestrutura, e como é uma infraestrutura cara, como nós sabemos, são 700 milhões de dólares que custa todo o sistema, desde a França até a África do Sul. Isso tinha que ser feito em consórcio, como bem disseste, onde reunimos vários operadores, e o Banco Mundial interveio precisamente para ajudar a financiar os países como o nosso, onde não é líquido que se consiga rentabilizar isso só do ponto de vista puramente empresarial. E nós sabemos que hoje não ter internet de alta velocidade num país é não existir. Praticamente é não existir. Sobretudo num país como o nosso, que tem pretensões a ser um centro de negócios, ou a ser enfim, até pelo posicionamento estratégico. Não faria sentido nenhum ficarmos à margem disto, porque não teríamos qualquer hipótese de desenvolver essa centralidade de negócios na nossa região, e não só. É preciso que as pessoas tenham noção dessas coisas, não é? Porque muita gente fala, mas por que investir em algo tão caro quando não
tínhamos outra hipótese. Não tínhamos mesmo outra hipótese. A questão é a seguinte, isto vai custar muito levar isto até a casa das pessoas, não é? Sim, vai custar e já está a custar, porque estamos a levar. Primeiro estamos a começar com as empresas, embora as pessoas consigam desde hoje beneficiar de toda a infraestrutura, porque nós temos o 3G, não é? Que portanto é o sem fio, é uma tecnologia sem fio que nos permite receber isso então sem fio por ondas magnéticas, e depois também temos o par de cobre que através do ADSL também permite levar isso. Isso faz com que já haja um número considerável de santomenses com acesso a esta tecnologia, e nós também vamos ter que levar isso ao Príncipe. Já estamos a fazer o feixe artesiano para o Príncipe. Porque era uma reclamação do Príncipe. Sim, é uma reclamação legítima do Príncipe, só que nenhum dos países que beneficiou do cabo submarino teve mais do que um ponto de acesso. É preciso também que as pessoas entendam que só se constrói um ponto, depois cabe a cada país distribuir esse acesso pelo seu território. E para nós fazer um novo cabo submarino para o Príncipe era algo que foi avaliado na altura em 8 milhões de dólares. Portanto, não existia naquele momento, depois do esforço que se fez de 25 milhões, não existia forma de reunir mais 8 milhões de dólares para levar isso ao Príncipe. Portanto, e o que os países fazem é, à medida que o tempo à medida que vão conseguindo reunir dinheiro, vão construindo essa infraestrutura. É o que Cabo Verde está a fazer, é o que os outros países estão a fazer, fazendo até anéis e chamam fistons, que portanto são pequenos cabos que depois vão interligar a infraestrutura de base, e é o que vai acontecer certamente em Santo Tomé quando se ligar ao Príncipe. Mas tu falaste de um ponto que é se há algo mais para além daquilo que é evidente, e eu digo-te que há aquele efeito multiplicador na economia e na sociedade que muitas vezes é difícil de medir, não é? Mas que tem um impacto tremendo, só que e quando se mede, só se mede a longo prazo. Sobretudo ficaram com a percepção do nível de projetos de negócio. Sim. Para a região e para o mundo, de vendas online, de o que seja. Quer dizer, é preciso ter a noção de que isto só acontece exatamente porque há esse instrumento. Sim. Porque isto é possível, porque existe de facto esse instrumento. A importância, como é evidente, e a rentabilidade terão que ser os agentes são tomenses, agentes, cada um de nós até, a dar e a retirar desse meio que nos é colocado à disposição, enfim, por essa iniciativa. No entanto, há uma coisa que eu tenho que te dizer, porque se eu não dissesse, muitas das pessoas que nos veem iam matar, não é? Então, ainda assim, já a explicação está dada, como é óbvio, mas ainda assim os serviços da CST são considerados demasiadamente caros para o nível de vida normal em São Tomé e Príncipe. Há alguma perspectiva de baixarem? Como é que se pode baixar, ou em que circunstâncias, em que conjuntura é que poderá haver um reajustamento, digamos que do preço os rendimentos médios de São Tomé? Se calhar isso nunca vai existir. Sim, não, isso é difícil, mas para já isso é uma boa oportunidade para mim para desmistificar essa questão dos preços, não é? Portanto, nós não temos dúvida que antes do cabo submarino, sobretudo por causa da internet, não é? Nós tínhamos comunicações que eram caras, porque eram todas elas baseadas no satélite. O satélite é uma tecnologia muito cara e com pouca capacidade. Portanto, os preços tinham tendência claramente a ser exorbitantes. Mas esta realidade alterou-se completamente a partir do momento em que entrou o cabo submarino. O que as pessoas muitas vezes... mas é legítimo essa questão de o custo das telecomunicações é caro para os rendimentos das pessoas. Mas o problema é que uma empresa como a nossa e como qualquer operador de telecomunicações, quando faz investimentos precisamente para poder servir os seus clientes, os seus fornecedores não lhe vão vender mais barato porque ela está a trabalhar no mercado médio, portanto, baixo. O preço é ou igual ou superior, porque nós estamos a falar de compras de fornecimentos que são em quantidade muito inferiores aos dos grandes países. Portanto, quando vai uma grande empresa de um grande país, da Nigéria, ou de Angola ou de Moçambique, adquirir serviços e equipamentos, tem tendência a adquiri-los a preços unitários muito mais baixos que os da CST. Portanto, o grande problema está aí, é que nós, a CST, além de ter que comprar
mais caro, a preços, a custos unitários mais caro, depois tem um mercado muito mais pequeno para poder repercutir esse preço. Portanto, o custo por cliente, não é sempre superior aos outros, mas ainda assim faz um esforço, e isso tem muito a ver com margens que são muito mais reduzidas em Santo Tomé que nos outros grandes países, que ainda assim também estão eles limitados por uma maior concorrência, mas conseguem retirar daí margens muito superiores. E muitas vezes nós, precisamente para responder a isso de que nos somos acusados, nós fazemos comparações constantes, permanentes, com a sub-região, com países similares também, ilhas, portanto, são países insulares, economias insulares, e nós estamos sempre entre os preços mais baixos e mais competitivos quando comparados com aqueles países expressos em euros ou dólares. Portanto, mas esses países, haverás-me dizer que também têm uma população com um rendimento per capita superior, não é? É essa a dificuldade. Portanto, nós desafiamos a fazer, e nós podemos publicar até as comparações que fazemos, não há forma de Maria, sermos menos mas porquê é que não publicam? Porque isto até era bom, porque dá uma imagem de competitividade que as pessoas não têm noção. Eu não tinha noção de que São Tomé e Príncipe fosse tão competitivo nesse particular, não é? Nós podemos fazer isso. Podemos fazer essa... Fica aqui lançado o desafio e espero que até... Pronto, já estamos no final do ano, mas no início de 2015 vais ver que nós vamos poder publicar os estudos comparativos que fazemos com os outros países. Isso é ótimo. Cria aqui um nível de atratividade até bastante interessante, pensando noutras coisas e noutras situações. Agora, enfim, é uma coisa que está sempre colocada no âmago do discurso político são-tomense, que é a questão da governação eletrónica. Que papel é que a CST tem, ou tem tido? Porque eu conheci alguns projetos em que estiveram envolvidos e tal, mas que papel é que a CST tem ou pode vir a ter nesse caminho que é obrigatório também que o país faça? Temos o caso de Cabo Verde, que já está muito avançado a esse nível, também uma parceria óbvia e clara entre a Cabo Verde Telecom e o próprio Estado cabo-verdiano. Em São Tomé é possível abordar-se a questão da forma como foi mais ou menos abordada em Cabo Verde, ou temos que arranjar um outro modelo de relação para que isso seja possível? Porque isto também é essencial para reformar o país e para torná-lo, enfim, administrativamente viável. Eu acredito que sim. Pronto, cada país tem a sua especificidade. Tem o seu modelo e tal. Mas é abstrato. No geral, sim, como é que... Nós temos a infraestrutura, portanto, já não há o essencial, já lá está. Agora era só uma questão de se criar as condições de parcerias e eu acho que isso até é possível, porque foi possível fazer com o Cabo Submarino, reunir-nos para financiá-lo, constituímos até um veículo, não é, de investimento, onde esteve reunido a CST e também o próprio governo de Santo Tomé, o próprio Estado, então essas parcerias podem ser feitas e isso sem que haja necessidade de... Isso até envolvendo todos os atores, não é? Portanto, não é uma questão de que a CST tem que se chegar à frente, etc. É uma questão de competitividade. Também existe muito esse discurso, discurso fácil, diga-se. Exatamente. Portanto, há operadores, a gente coloca as cartas na mesa e o que é que se pode fazer e as condições, e isso pode-se fazer muito rapidamente. Portanto, o que eu acho que faltou durante esse tempo todo é precisamente como era um parceiro a nível governamental que fosse estável, com quem se pudesse desenvolver, porque são projetos de muitos anos. Eu achei curioso que isso na questão no projeto Cabo, quase que houve uma unanimidade nacional que isso tinha, e houve uma continuidade. É verdade. Não é muito habitual, enfim, em termos de decisão política em São Tomé, isto acontecer. Além da questão da parceria, que é uma parceria complexa, não é? Criar enfim, esse veículo, como tu disseste, e bem, houve uma unanimidade que isto tem mesmo que ser feito e ninguém contestou esse desígnio nacional, não é? Acontece também em algumas outras áreas, enfim, no combate à malária, este tipo de coisas, não é? Conseguimos aí
reunirmos e ser unânimes na defesa do interesse estratégico, Absolutamente, houve uma continuidade. Sim. Houve continuidade nesse sentido. Eu, bocado, enfim, disse que o título era iniciativa qualificante. Sim. Acabamos de falar de uma iniciativa altamente qualificante. Eu, quando pensei no título, pensava exatamente nesse tipo de conversa, não é? Mas também a primeira iniciativa era cidadã. É preciso dizer a quem nos está a ver que eu e o Emery, nas últimas eleições presidenciais, apoiámos um candidato, Felino de Costa Alegre. Eu não escondi que era o meu candidato preferido, que era um candidato que eu defendia como meu candidato nas eleições presidenciais passadas. Estivemos juntos nessa luta, nesse combate, um combate obviamente desigual, com o resultado que sabemos. Não estamos aqui para discutir e nem para debater esse tipo de coisas, e muito menos debater resultados do passado. Disseste um bocadinho que, enfim, que o momento político atual pode ajudar esse tipo de parcerias pela questão da estabilidade e tal. Como é que tu vês essa janela que nos abre, que isto é claramente uma janela? Como é que tu vês as possibilidades do país a partir desta janela, que obviamente tem que ser uma janela inclusiva e uma janela útil a São Tomé e Príncipe? Acho que, portanto, nós todos temos noção do que se passou em São Tomé e Príncipe, portanto, há uma possibilidade grande agora de se poder desenvolver projetos a longo prazo. Há como que uma definição, não é? Portanto, durante os últimos... isso vem desde a presidência de Fradique de Menezes. Até vem antes. Vem já de Miguel Povoado, vem já de Pinto da Costa, que sempre houve uma instabilidade governamental, política governativa um pouco estranha. Exatamente, mas houve oportunidades que nós não soubemos aproveitar nos últimos anos, porque maiorias absolutas já tivemos, logo a seguir a abertura democrática, tivemos também aquela que coincidiu com a entrada em função de Fradique de Menezes e agora esta. Portanto, o que é certo é que em cada uma delas houve sempre fatores próprios nossos, endógenos, que nos impediram de pôr a carroça a funcionar. E eu acredito que agora sim, porque nós estamos com uma situação em que há uma legislatura de 4 anos, com um partido que tem maioria absoluta, e depois temos uma presidência que também está a meio e que em 2 anos vai ser colocada em causa. Portanto, vai haver uma nova corrida às eleições. Portanto, eu acredito que é o momento certo, embora essa questão das eleições, dos presidenciais, todos começam a pensar nas presidenciais, pode-nos concentrar-se naquilo que é essencial, não é? Que é aproveitar a estabilidade. Mas eu acredito que estou muito esperançado que as coisas vão entrar nos eixos agora. Há uma conversa que é muito tida e também e eu também participo dela, com gosto, diga-se, que é a seguinte conversa. Mas, mesmo com esse esclarecimento político agora, ainda há espaço para novas forças políticas a partir de agora? Ou seja, faria sentido abrir o espectro são tomense a mais forças políticas nesta altura? Ou defende-se, como eu defendo, a bipolarização, que muita gente não gosta de me ouvir falar sobre isso, muita gente, amigos e pessoas que pensam politicamente como eu. Enfim, não está nada de acordo com esse meu posicionamento, mas eu sinceramente acho que é a melhor forma de clarificar, de esclarecer. Mas achas que ainda há margem aqui para forças políticas alternativas, ou deve-se esperar a resposta dos partidos políticos tradicionais para pensar em alternativas a estes partidos políticos tradicionais que estão, obviamente, em crise, visível crise? Sim. Eu, infelizmente, os sinais que eu tenho sentido e tenho visto na cena política agora atual é que a reação de alguns ou de parte desses partidos não será propriamente deixar que essa renovação se faça naturalmente. Portanto, há forças muito fortes internas a esses partidos que vão tentar impedir ou atrasar esse processo de refundação e de renovação, e eu acho que isto é que vai criar oportunidades para também, se for o caso, surgirem novas forças, porque isso é como é a teoria da evolução, claro. Darwin. Portanto, os partidos morrem e nascem outros, morrem, e se eles não conseguirem fazer uma leitura... não conseguir fazer... As dinâmicas sociais estão a ser tão evidentes, estão a pedir tanto renovação, que eu, sinceramente, não consigo entender como é que
organizações em crise ainda pretendem ser conservadoras. Quer dizer, quando a dinâmica social está a pedir que sejam progressistas, de certa forma, não é? Mas isso é uma característica própria do conservador, porque o conservador tem interesse em manter o status quo. E é porque é daí que ele retira as maiores vantagens isto é uma questão de sobrevivência só. É tão claro quanto isso. Pronto, e essa gente está a sobreviver, só que há uma mudança, um movimento, uma dinâmica que lhes vai ultrapassar, eles vão se sentir ultrapassados, porque isso é adapta-te ou morre. Pois, é mesmo darwinista. Exatamente, é isso, é claro. Portanto, nós temos uma visão. Eu vejo isso com muita clareza, porque todos os que se opõem à evolução das coisas vão acabar por ser ultrapassados, e é o que vai acontecer agora nos próximos tempos, é o que vai acontecer com o MLSTP, com o PCD, é o que pode vir a acontecer com o ADI se não tiver também, não tiver uma forma de evoluir, fazer o upgrade. Portanto, isso é uma normal dinâmica e natural. Própria. Agora é ver quem vai estar mais atento às dinâmicas sociais e quem vai saber organizar-se para responder aos desafios que a própria dinâmica social tem, pois muita gente não tem noção de que, mesmo vivendo em São Tomé e Príncipe, não tem noção da rapidez com que muita coisa está a acontecer na nossa sociedade. É verdade. Sem dúvida. E muita gente não tem distanciamento sequer para notar que essa rapidez está a acontecer à sua volta. Sim. Eu costumo dizer, enfim, até chocando muitas vezes, que quem não se posiciona para entender isto pode ficar em muitos maus lençóis. Mas agora, voltando à CST e ainda a questão da iniciativa cidadã. A CST tem promovido uma série de iniciativas de índole claramente social. Também tem feito algumas intervenções junto das populações mais carecidas e pobres, sejamos claros nisto, cumprindo, do meu ponto de vista, de certa forma, enfim, aquilo que são os preceitos da responsabilidade social da empresa. Mas deviam ir mais longe. Pode ir mais longe. Eu acho que sim. Eu já estou a dizer porque é que eu estou a dizer que podemos sempre ir mais longe. Portanto, nós estamos envolvidos, num país, inseridos num país com muitas carências. Sobretudo com muito desequilíbrio de rendimentos. Exatamente, muitas necessidades. Portanto, tudo o que se puder fazer é sempre muito pouco em relação àquilo do que o país necessita. Nós temos feito isso e, claro, nós temos refletido bastante em como poder melhorar ou poder intervir em ações que tenham um impacto mais, portanto, não é só aquele de minimizar sintomas, é criar dinâmicas próprias, não é? De geração, de criação de riqueza, e há coisas que nós fazemos, há atividades em que nós nos envolvemos que já têm o seu impacto. Por exemplo, o número de pessoas que revendem cartões de recarga hoje no país é enorme. Nós temos por aí 400 a 500 revendedores de cartões, revendedores diretos, e depois há os indiretos. Portanto, esses 400 têm então centenas de pequenos revendedores, alguns até já gerou-se agora uma polémica recentemente entre estão-se a posicionar na cidade e tudo mais. Portanto, há novos debates, há novos debates que estão a ser colocados. Portanto, há um número considerável de pessoas que dependem precisamente dessa distribuição de recargas. Nós gostaríamos de envolver-nos mais em parcerias também com as universidades para incentivar o empreendedorismo. Claro. Inclusive, estamos a discutir, a negociar com 2 das universidades e também com uma ONG a possibilidade de criar um concurso precisamente ligado ao empreendedorismo, para que jovens possam apresentar os seus projetos e poderem ter algum incentivo na sua implementação. Portanto, há N projetos que podem ser lançados e que nós podemos desenvolver, porque se a sociedade evolui, se a economia cresce, os rendimentos crescem e esses rendimentos significam mais receitas para a empresa, e, portanto, é um ciclo virtuoso. Isso é muito
Tudo bem. Mas eu estava um bocado a falar disto da vossa envolvência social e depois sim mandar aquela boquinha simpática. Fazer muito mais. Porquê? Porque, claro. Desafia-nos. Que é o seguinte. Vocês, uma das vossas últimas campanhas foi a distribuição de uns baldes para o transporte da água. Okay. Eu estava nas redes sociais, enfim, ontem, antes de irmos aqui gravar, antes de receber, comecei a ver o que é que os santomenses estão a dizer a propósito da campanha, não é? Exatamente. E algumas pessoas que acham bem e outras que acham mal, não é? Obviamente mal. Mas há um comentário, isto agora temos que recorrer sempre às redes sociais, que é para perceber o que é que as pessoas estão a sentir, mas há um comentário que eu achei altamente curioso. Foi, mas eles, em vez de darem baldes, porque é que não colocam pontos de acesso à net gratuito, sobretudo nas zonas de população mais carentes, para que haja um acesso exatamente dos habitantes, dos locais, à internet, que é algo que está longe de poderem aceder, democratizar assim de alguma forma o acesso. Isto faz sentido ou não faz sentido? Faz todo sentido e, aliás, já está a ser feito. Nós temos parcerias com a Câmara Distrital de Água Grande, temos estabelecemos parceria com o anterior governo, através do Ministério da Juventude e Desportos, e nós temos praças digitais, há o tema das praças digitais. Portanto, existe uma praça digital na Praça da Juventude, à frente das alfândegas, onde os jovens podem aceder gratuitamente à internet. Existe uma praça digital em Madalena, isso foi feito em parceria com o governo anterior, e existe centros de acesso à internet também fruto de parcerias com a Câmara Distrital de Água Grande. O parque da cidade é um espaço onde se pode aceder gratuitamente à internet. No Riboc existe São Marçal está agora em instalação um outro, portanto isso está a ser feito. Está a ser feito. Portanto, os comentários também são fruto de algum desconhecimento e que é normal e essas. Mas cabe a CST esclarecer. Não é? Sim. O que é que estás a fazer aqui? É exatamente isso. É essa oportunidade que agradecemos de poder esclarecer isso. Não há dúvida nenhuma que podemos comunicar mais. Nós temos tido uma comunicação muito centrada nos nossos produtos, nos nossos serviços e o que fazemos a nível... Mas depois há o passa-palavra também que corre muito rapidamente. Os jovens... Tu andas hoje na cidade de Santo Tomé e vês... jovens à procura do seu do ponto de acesso no wireless e tal, perto da Biblioteca Nacional, na Praça da Independência, acho que é um acesso que é fornecido pelo Bispo, a Biblioteca Nacional. Portanto, há pontos da cidade onde vês muita juventude e a noite, internet. A noite até é interessante verificar-se essa alteração social. Maria, muito obrigado por ter estado aqui, por ter tirado esse tempo, enfim, pós-laboral, e a ver se os negócios correm bem, se a tua carreira também corre bem, e a ver se nas próximas eleições presidenciais se apoiamos o mesmo presidente, o mesmo candidato. Obrigado. Não sai daí. Já de seguida temos as notícias da semana, conforme habitualmente. Chegamos ao final do ano, mas São Tomé e Príncipe, ou ainda São Tomé e Príncipe, continua a dar-nos notícias. Ora veja. É uma exigência do governo japonês. O Estado santomense deve esclarecer o desaparecimento de mais de 1.000 toneladas de arroz, referente ao carregamento comercializado no ano passado, no âmbito do acordo de ajuda alimentar entre os dois países. Na verdade, o que nos foi informado é que da quantidade do arroz recebida, uma grande parte estava molhada e arrombada, cerca de 1.000 toneladas. E o governo japonês não tem, digamos, nenhuma justificação efetiva de onde é que foi parar este arroz molhado e arrombado, uma vez que nunca aconteceu isto no país, haver tanta quantidade de arroz molhado e arrombado. Daí que o governo japonês considera que o Estado santomense tem que esclarecer essa situação, sob pena mesmo de suspender completamente este donativo. Para já, o Japão decidiu diminuir esta ajuda alimentar em 30% a partir de 2015, aguardando igualmente o esclarecimento de uma outra situação de irregularidade referente aos carregamentos de 2007 e 2008, em que cerca de 1,5 milhão de euros
não foram depositados no fundo de contrapartida. Portanto, há uma falta em relação ao KPR 2007 de cerca de 25 mil milhões de dobras e em relação ao KPR 2008 de cerca de 13 mil milhões de dobras, que não foram depositados e o governo japonês quer saber o que se passou em relação a isto. Portanto, é do nosso interesse agirmos depressa no sentido de esclarecer essa situação, sob pena efetivamente de perdermos este donativo. Daí a decisão do Ministro da Economia e Cooperação Internacional em formalizar a denúncia destas duas situações junto ao Ministério Público santomense para a investigação. Para além deste expediente do governo santomense, o Japão também financiou a realização de uma auditoria internacional para o esclarecimento cabal das alegadas irregularidades. E nós vamos lançar brevemente essa auditoria com apoio de Portugal para que efetivamente seja esclarecido o que se passou em relação ao KR 2007-2008, em que não houve o depósito no fundo de contrapartida do Japão do montante que deveria ser. A auditoria internacional encomendada pelo Japão deverá ficar concluída no mais tardar até abril de 2015, antes da reunião do Conselho Consultivo entre as autoridades japonesas e santomenses. A sessão parlamentar desta segunda-feira, destinada à discussão do programa do 16º Governo Constitucional, ficou marcada pelo silêncio das bancadas de oposição. Os deputados do MRSTP-PSD e do PCD, que constituem a minoria parlamentar, permaneceram surdos e mudos após a apresentação do programa pelo Primeiro-Ministro. Apenas o deputado da UDD fez uso da palavra para pedir a união da classe política santomense. Tudo que nós queremos está aí nesse programa. Eu peço paz. Se não for paz, não há hipótese. Eu peço paz. Porque ninguém aí, toda pessoa que está aqui é culpado, desde 90 para cá. Nem oposição, nem quem foi governo, ninguém deixou outros trabalhar. A política que reduziu o país desde 90 para cá é política pelo poder. Não havia política pelo desenvolvimento. Nossa questão é isso. Correspondem exatamente ao estado de espírito do governo. No final desta intervenção, o programa do 16º Governo Constitucional foi adotado pela Assembleia Nacional, sem que houvesse debate à volta dos seus principais eixos. O governo, liderado por Patrício Trovoada, defende para os próximos 4 anos uma política orientada para o combate ao desemprego, à desigualdade social, ao aumento do custo de vida, promovendo a coesão social. Assim, o referido programa desenvolve-se em 2 apostas fundamentais, a saber, uma aposta no crescimento econômico gerador de emprego e numa aposta na coesão social e na credibilização externa. Deste modo, o governo pretende impulsionar um crescimento econômico que seja gerador de emprego. O governo está, pois, convencido que a pobreza só poderá ser eficazmente combatida quando formos capazes de atrair e domiciliar em São Tomé e Príncipe investimentos diretos e outros que sejam capazes de gerar novos postos de emprego em quantidade e qualidade que respondem às necessidades do mercado de São Tomé e Príncipe. A discussão do programa do governo, inicialmente previsto para 2 dias, terminou logo na primeira sessão, devido à ausência de debate. Nesta última emissão de 2014, outra vez, não tenho sugestões, não vou amassar as pessoas, quem nos vê, com livros e sugestões deste género. Desejo um 2015 fabuloso para toda a gente que segue a STP TV, junto das suas famílias e dos seus queridíssimos amigos e companheiros e o que se queira, mas é tentar entrar bem e ser o máximo de feliz possível em 2015. Por hoje é tudo. Entre bem neste ano novo, repito, da melhor maneira possível, aproveite. Já sabe que temos encontro marcado no primeiro sábado de 2015 às 8 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.